Bom, pessoal, tudo bem? Hoje falaremos um pouco sobre o tempo de injeção, que é um item muito importante, né, uma informação muito importante no diagnóstico de injeção eletrônica. Vamos falar um pouco sobre essas medições. A gente vai pegar o sinal desse atuador com osciloscópio, né? Não vou focar muito hoje na medida de resistência, sim no osciloscópio, que é uma medida mais adequada, né, para esse tipo de componente, tá? E nós vamos entender um pouco como é que isso vai funcionar. Para a gente entender um pouco como é que seria esse gráfico no osciloscópio e o gráfico do tempo de injeção, o que é o tempo de injeção, nós precisamos entender o que seria a estratégia, né, para cálculo do tempo de injeção. Bom, como qualquer coisa que vamos fazer, nós temos que ter padrões, né, e procedimentos para realizar isso. E o módulo também tem para fazer esse cálculo. Então, se você vai fazer, por exemplo, um bolo na sua casa, você tem lá a medida certa de um ingrediente, a medida certa de outro ingrediente, você vai misturar isso e vai fazer o bolo que você quer. No caso do tempo da injeção de combustível no motor, não é diferente. Você tem que ter valores de misturar combustível para que tenha uma queima quase perfeita, ou o mais próxima possível do perfeito. Né? Perfeito a gente não vai conseguir. Então, o que vai acontecer? Nós temos que fazer essa medida, o módulo ele vai ter que identificar quanto de ar está sendo admitido no veículo, quanto de oxigênio está entrando no motor, para em cima disso ele saber quanto ele vai ter que injetar de combustível. Então, então nesse momento, né, diferentemente do bolo que a gente vai fazer, a receita ela está mais ou menos pronta, só que o módulo ele tem que calcular em tempo real, porque você tem várias situações que podem alterar o tempo de injeção, né? A temperatura do motor, pressão atmosférica, carga no motor, principalmente carga no motor, se o veículo está com o ar-condicionado ligado, se o veículo está com o ar-condicionado desligado. Então, tudo isso interfere, né? Tem várias pessoas, tem 5 pessoas dentro do veículo, ou tem uma pessoa, então tudo isso altera o tempo de injeção de um veículo, né? E é interessante saber que o tempo de injeção, na fase fria, ele é maior, porque você tem que ter um enriquecimento da mistura para melhorar a estabilidade de funcionamento do motor. Então, o veículo, na fase fria, ele tende a consumir mais combustível, né? Então, o ideal é o veículo chegar à temperatura de trabalho o mais rápido possível, né? Então, se o veículo está com problema de válvula termostática, se remover a válvula termostática do veículo, é preciso ser olhado isso, porque isso não pode acontecer, para justamente o motor ganhar temperatura o mais rápido possível, para diminuir o tempo de injeção, diminuir o atrito das peças móveis e fazer um funcionamento adequado do motor. Dito isso, o módulo ele tem que saber quanto está entrando de oxigênio no motor para ele calcular o tempo de injeção. Bom, ele vai ter que calcular, na verdade, a massa de ar admitido, né? Então, quanto de ar está sendo admitido nesse motor. Ele pode utilizar 3 estratégias básicas. Ele pode utilizar o que nós chamamos de densidade de rotação, ângulo rotação e medida direta. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora como é que é feita essa ligação. E é bem importante vocês observarem que você vai ter 2 fios, geralmente, no injetor. Você tem um fio que vai ser positivo, tá? Ele vem do relé ou vem de um fusível, geralmente do fusível. Tem carga do relé de potência. E vem o comando que vem do módulo de injeção. Ele aciona o injetor. Então é nesse que nós vamos pegar o sinal. Eu não vou fazer aqui a alimentação, porque isso é para uma outra aula, alguma coisa desse sentido. Como o nosso objetivo agora é o gráfico mesmo e análise do tempo de injeção, então eu vou fazer essa utilização aqui normal, que nós vamos fazer aqui agora. Ok, pessoal? Bom, pessoal, agora a gente vai começar a fazer uma medida do gráfico, né? A gente vai verificar o gráfico do eletroinjetor. Nós já vimos como é que é feita a ligação e agora a gente vai observar no osciloscópio como é que vai ser feita essa análise desse gráfico, ok? Vou funcionar o veículo e aí a gente vai fazer esse teste novamente.
Pessoal, veio funcionando, tá? Então nós temos aqui agora, vou até jogar um pouquinho mais para cima aqui. Dá para ver aqui embaixo, né? Que foi ajustado para 20 volts. Aqui vou mostrar bem melhor aqui para vocês. 20 volts e 2,5 milissegundos. Então o tempo de injeção está um pouquinho acima, mas já está quase chegando nos 2,5, tá? E agora eu vou ligar, dar uma estabilizada no sistema. E aí eu vou ligar o ar-condicionado para a gente ver o que vai acontecer com o tempo de injeção. Só um minuto. Ar-condicionado ligado e o tempo de injeção aumentou. Por que aumentou? Porque agora nós temos carga no motor. Você adicionou uma carga maior no motor por causa do compressor, do tempo de ar-condicionado, e agora você vai ter um consumo maior de combustível. Então aqui vai mostrar essa questão. Vou desligar o ar-condicionado e nós vamos observar como é que o que vai acontecer. Bom, o tempo voltou ao que estava antes, um pouco menos de 2,5 milissegundos. E agora eu vou fazer um outro teste. Eu vou acelerar o veículo, uma aceleração rápida, e nós vamos observar como vai ser esse gráfico. Observaram que o tempo de injeção foi maior. Então, você teve um aumento do tempo de injeção, porque você teve uma aceleração rápida, você precisou de mais combustível e o motor ainda não tinha ganhado tanta rotação. Então, para ele subir a rotação, você aumentou o tempo de injeção. Como? O módulo, ele acionou o bico por mais tempo, o gráfico ficou maior. Por quê? Porque toda vez que nós temos esse gráfico aqui embaixo, é o momento em que está sendo, ou que o injetor está acionado, porque é o 0 volts, é negativo. Então, nesse momento, o módulo coloca negativo no módulo, vamos dizer assim, positivo ele já tem, lá dentro, no injetor, aliás, então ele coloca negativo no injetor, você já tem o positivo, gera-se um campo eletromagnético e o pico injetor funciona, e aí injeta-se combustível. Quando o módulo não quer mais injeção de combustível, o que ele vai fazer? Ele vai desligar esse negativo e aí o bico vai parar de injetar combustível. O injetor não vai estar mais acionado para liberar o combustível. Ok? Bom, eu vou acelerar o veículo agora gradativamente e nós vamos observar como é que vai ser o comportamento do gráfico. Bem, nesse caso, o que aconteceu? Nós aceleramos gradativamente, vocês viram que não teve aquele aumento repentino no tempo de injeção. O tempo ele ficou um pouco oscilando, aumentava um pouquinho, mas em alguns casos ele até diminuía um pouco. Por que isso aconteceu? Porque nesse caso, você não precisa aumentar o tempo de injeção para você aumentar a rotação do motor. Mas você pode falar, mas como que o motor conseguiu mais giro, então, aumentou a rotação se eu não injetei mais combustível? Não é que nós não injetamos mais combustível. Foi injetado mais combustível do que na marcha lenta. Só que não foi com essa questão de aumentar mais o tempo de injeção. E sim no aumento do ciclo. A quantidade de vezes que o eletroinjetor vai funcionar. Para mostrar isso melhor, eu vou alterar aqui o nosso tempo, vou diminuir um pouco o nosso gráfico, para ficar mais fácil de nós conseguirmos identificar essa questão. Então, está quietinho aí, mas você viu que ele ficou um pouquinho mais fininho, vamos dizer assim, né? E agora nós vamos observar o mesmo teste que eu fiz, vamos ver agora o que vai acontecer.
Bom, com o aumento da rotação, o que aconteceu? O veículo foi acionado mais vezes. E com isso, consequentemente, mais combustível foi injetado. E não necessariamente o tempo de injeção que aumentou. Ok? Eu vou fazer um outro teste agora. Eu vou voltar os nossos 2,5 milissegundos no osciloscópio. Agora está 10, né? Vou diminuir aqui. Desculpa. 2,5. Ok. Agora eu vou acelerar o veículo e vou tirar o pé do acelerador repentinamente. Vamos ver o que vai acontecer. Percebe que em alguns momentos o gráfico ele sumiu, desapareceu. Porque a estratégia put off. No momento que eu tirei o pé do acelerador, o motor estava diminuindo a rotação, entende-se que não precisa de combustível. Até por questão de poluição e tudo mais. Então você corta a injeção de combustível e quando você entende, chega numa rotação que é necessário esse combustível voltar novamente, a injeção de combustível, o modo volta a fazer essa estratégia novamente. Isso é o chamado cut-off, o freio de motor. É aquela mesma questão quando o veículo está descendo engrenado, sem o motorista com o pé no acelerador, ele para de injetar combustível, porque ele vai ficar com essa mesma estratégia. Então aqui pelo osciloscópio a gente consegue visualizar isso melhor. Ok? Uma outra questão é que no gráfico você tem aqui, ó, como foi ajustado para 20 volts, dá para ver aqui, o que nós temos? 0, 20, 40, 60 volts. Então, o pico desse gráfico chegou a quase 60 volts. Vamos colocar em 57, 56 volts. Por que isso acontece sendo que o veículo é 12 volts, 14 volts com o sistema de carga funcionando? O que acontece é que no momento que o módulo desliga o injetor, você rompe o tiro negativo da bobininha do injetor, ela gera uma tensão chamada de self-induction, uma tensão de indução, e essa tensão de indução é captada pelo osciloscópio. Um multímetro, um voltímetro, você não conseguiria medir 50, 60 volts. Então é só um pouco, depois ele volta ao normal novamente, até o próximo acionamento do injetor. Né? E dá para vocês verem aqui, ó, que se eu for diminuir aqui, eu até consigo ver mais injetores funcionando. Mas aí fica ruim de ler e tudo mais, né? Então, nesse caso, eu pessoalmente gosto muito de trabalhar em 2,5 milissegundos para injetores. Ok, pessoal? Então é isso. Tempo de injeção, então esse momento em que o gráfico ele desceu, o tempo que ele ficou lá com o negativo acionado, é esse tempo medido e é colocado como tempo de injeção. No nosso caso aqui, como eu disse que cada tracinho desse aqui na vertical, né, desculpa, horizontal, valeria 2,5 milissegundos, e ele começou aqui e terminou aqui, então ele basicamente está aí em torno de 2,5 milissegundos. É que ele aumenta aceleração rápida, carga no motor, liguei o ar-condicionado. Quando é que ele diminui? Pode ser com a rotação mais alta, porque aí ele cicla mais, não precisa de um tempo tão alto. E também quando eu tiro o pé do acelerador, ele simplesmente desaparece. Lembrando que esse teste, fase fria, a tendência é que ele fique maior no tempo de injeção, e esse tempo de injeção ele vai diminuindo conforme o funcionamento, a temperatura do veículo vai aumentando. Por quê? Com o veículo frio, você aumenta a quantidade de combustível injetada para ter uma estabilidade maior no funcionamento do motor. A partir do momento que o motor ganha a temperatura, você não precisa mais, você pode diminuir o tempo de injeção. Então, quanto mais rápido um veículo atinge a temperatura de trabalho, melhor para ele, né, menor emissão de poluentes, menor consumo de combustível e menor desgaste das peças móveis do motor. Beleza, pessoal? Bom, o que acontece? Vou acertar aqui. Muito bem. Vou ajustar. Aqui agora. O que acontece agora, pessoal? Eu quis mostrar para vocês como é que isso funciona na prática
com osciloscópio. Não é um teste que geralmente o pessoal faz dia a dia, às vezes não está tão acostumado, mas é importante fazer e analisar esse comportamento de um modo geral. É claro que o scanner te dá tempo de injeção, mas é importante saber também via osciloscópio como é que isso é feito. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos.